Agora a gente pode falar das alergias, né? Beleza. É uma coisa que perguntaram muito pra gente no nosso Instagram. O que é considerada uma reação alérgica grave, que se enquadra nas orientações para não tomar a vacina, por exemplo, da Pfizer? Aí tem outra pergunta que é assim: diante de todas as vacinas e os dados conhecidos até agora, qual é a mais segura para as pessoas super alérgicas? Eu quero tomar, topo passar por alguns transtornos, mas não quero ter um choque anafilático, porque não é legal. Já vi que a Pfizer nem pensar. Mas e as outras? Bom, respondendo a primeira, né, tipo, o que é essa reação alérgica grave? Ela seria qualquer reação intensa que você tenha tido alguma vez na sua vida a um medicamento ou a uma vacina. Então, se você tem um histórico de ter alergias contra medicamentos e vacinas, então você teria que tomar bastante cuidado com vacinas como a da Pfizer. E essas reações que eu tô falando, elas não são reações que assim, tipo, amanhã eu me sinto mal. Não, elas são reações que aparecem alguns minutos depois de você tomar esse medicamento ou essa vacina. E podem ser do tipo de choque anafilático ou algum choque que pareça um choque anafilático, tá? Então, se você tem rinite, isso não configura uma alergia que te impeça de tomar vacina. Por exemplo, o meu caso. Eu tenho alergias respiratórias e alergias de pele. Eu tenho poucas alergias a medicamentos. Eu nunca tive nenhuma alergia à vacina. Então, minha carteira de vacinação, inclusive, é impecável. Não falta nenhum quadradinho. E eu nunca tive nenhuma reação alérgica a uma vacina. Então, eu não tenho esse tipo de impedimento, mesmo tendo várias outras alergias que eu convivo, né, loucamente. O que deve ser feito nesse caso? Se a pessoa que tem que se vacinar é um profissional de saúde ou grupo de risco, por exemplo, em que o benefício dela se vacinar é muito maior do que o risco dela não se vacinar, então ela tem que se vacinar sendo monitorada de perto por uma equipe médica para tratar qualquer reação alérgica que possa aparecer. Mas, se a pessoa não é de um grupo prioritário e talvez só vá receber a vacina bem mais para frente, talvez seja interessante esperar outra vacina que não é da Pfizer. E aí, nesse momento, eu estou falando para pessoas mais afortunadas do que nós brasileiros, que já têm vacinas disponíveis nos seus países, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Suíça, no Kuwait começou a vacinar, e nós não. Israel está vacinando. Então, gente, essas pessoas afortunadas, elas podem esperar um pouco mais, caso elas não sejam de grupo de risco. Se for de grupo de risco, tudo bem também, porque receber, desde que tenha acompanhado com esse monitoramento. Meu Deus do céu. Desde que esteja acompanhado com esse monitoramento médico. Porque todas as pessoas que tiveram as reações, foram 6 ou 8 pessoas que tiveram essas reações, elas receberam o medicamento, no dia seguinte elas estavam tranquilas, super bem, estavam em casa, não tiveram mais nenhum tipo de problema. Então, a orientação, pelo menos que eu sei dos Estados Unidos, é que se você é essa pessoa que tem risco de alergia, você avisa a pessoa, né? Tipo, olha, eu tenho risco de alergia. A pessoa te dá a vacina e você fica lá no local entre 20 e 30 minutos esperando para ver se aparece alguma reação, porque geralmente essas reações aparecem em cerca de 10 minutos. E aí, se nada aparecer, você pode ir para casa e avisa o médico se algo mudar. Ou então, se você começar a ter alguma reação, eles vão te tratar ali na hora e você não vai ter nenhum tipo de problema. Bom, e aí, respondendo a outra pergunta, o que está causando a alergia, né? Isso ainda precisa de bastante investigação. Tudo que eu consegui ler eram reportagens jornalísticas especulando, porque ainda não tem nenhum posicionamento científico oficial. Mas a suspeita é que seja uma substância chamada polietilenglicol. A sigla é PEG, PEG. Então, ele é o suspeito de ser responsável por essas reações. E essa substância não é uma substância nova, ela não foi inventada para ser usada nessa vacina. Ela já é usada em um monte de cosmético e medicamento. Inclusive comida. Tem vários sorvetes que usam essa substância na produção para espessar, para congelar. Não é nenhuma novidade. A gente usa no laboratório também. Sim, exatamente. É muita coisa. PEG é muito usado. Então, não é nenhuma novidade existir essa substância nessa vacina. E na vacina, ele está atuando como um estabilizante para garantir a integridade da vacina por mais tempo. E uma das razões é porque essa vacina ela é congelada. E o PEG, ele protege muito bem as coisas contra o congelamento. Então, para não estragar a vacina no congelamento, eles usam PEG. E ela precisa ser congelada porque o RNA é uma molécula. É uma molécula que estraga muito fácil. Então, eu preciso congelar. Por que não viram isso no estudo clínico, hein? Só antes.
E é o que matou pela cerveja? Não. O que matou pela cerveja foi o dietileno-glicol, que é uma outra substância. Ou era o monoetileno-glicol? Era o mono ou o dietileno, um dos dois. Eu acho que era o dietileno que virou monoetileno. Enfim, era outro etileno-glicol, que não o polietileno-glicol. É outro. Mas então, por que não viram isso no estudo clínico? O primeiro motivo é que os estudos clínicos, eles geralmente não incluem pessoas alérgicas nos estudos. Por quê? Eu preciso testar minha vacina em adultos saudáveis. Eu preciso testar essa vacina na melhor condição possível da saúde humana para ver se ela é eficaz e segura. Depois que isso é feito, aí eu vou testar outros grupos. Eu vou testar pessoas que têm doenças específicas, eu vou testar alérgicos, eu vou testar gestantes, eu vou testar crianças. Então tem um processo. Primeiro são os adultos saudáveis, depois vêm as outras pessoas. Então, e o segundo motivo é que os estudos clínicos, eles dificilmente vão detectar reações que são raras, que aparecem, por exemplo, em uma a cada 200 mil ou 1 milhão de pessoas. Se você tem menos de 200 mil pessoas no estudo clínico e a sua reação só é rara a ponto de aparecer uma a cada 200 mil, você não vai conseguir enxergar isso no estudo clínico, não vai aparecer ali. A gente só começa a ver essas reações raras acontecendo quando atinge a população geral. Então, e é exatamente por isso que os estudos eles continuam quando vão para a população geral, né? Para justamente detectar esse tipo de reações que antes não eram observadas, e aí isso tudo que acontece entra na bula. Então se no estudo que avaliou, no estudo de fase 4, sei lá, que avaliou 1 milhão de pessoas, detectou algumas reações, isso vai entrar na bula porque ainda está em fase de estudo. Isso. Por isso que continua esse estudo. Exato, o estudo não acaba na fase 3. Depois da fase 3, que ele vai ser aprovado para ser usado, seja medicamento, seja vacina, a gente entra na fase 4, que é a fase de farmacovigilância, onde a gente vai ver esses efeitos raros. Então, acontece um em cada 200 mil, um em cada 1 milhão, um em cada 100 milhões. E aí eu coloco lá na bula qual é a chance disso acontecer. Inclusive, dá para a gente fazer um cálculo. Até o momento, cerca de 500... Não, mais, já passou de 500 mil pessoas que receberam essa vacina da Pfizer, e aqui eu tô falando só da Pfizer, e 6 ou 8 tiveram essa reação alérgica. Nenhuma morreu. Tá? Se a gente fizer umas contas aí meio por cima, né, arredondando os números, isso dá aproximadamente 0,001% de chance da pessoa ter uma reação à vacina. E aí, lembrando, como eu falei, que todos os 6 que tiveram reação alérgica receberam medicamento e estão bem em casa. Aí, se a gente analisar a taxa de mortalidade do vírus, que é de aproximadamente 1%, e a gente pegar essas mesmas mais de 500 mil pessoas que tomaram a vacina, se elas tivessem pegado Covid ao invés de tomar a vacina, cerca de 5 mil pessoas estariam mortas. Isso é tipo mais de 1000 vezes mais chances de você morrer de Covid do que ter uma reação alérgica à vacina, sabe? E eu acho que morrer é mais grave do que ter uma reação alérgica. Acho. Exatamente. Alguém tinha falado aqui, eu acho que morrer é grave. Mas uma reação, por mais que seja um choque anafilático, que é um negócio extremamente agressivo para o corpo, morrer é pior. Né? Eu acho. E virar jacaré pode ser muito raro, como disse o Ricardo. Então, gente, eu considero... Aí o Roberto falando, somos eternas cobaias. Na verdade, sim, porque todos os medicamentos que a gente usa, todas as vacinas, elas continuam sendo usadas depois de 30, 50, 60 anos que eles estão em uso por aqui. E aí, só finalizando, sobre a melhor vacina para quem é alérgico. Primeiro, não tem como eu recomendar uma, porque qualquer vacina tem um potencial de despertar alergia. Não tem como. Só que elas geralmente são raras, tá? Da ordem de 1 a cada 1 milhão de doses. Geralmente, as vacinas com vírus inteiro, como é o caso da Coronavac, tem menos chance de causar alergia do que as outras que precisam de mais adjuvantes ou que tem mais substâncias diferentes para despertar a resposta imune no nosso corpo. Porém, gente, isso talvez tenha menos chance. Não tem como afirmar nada neste momento. Então, se você é uma pessoa que tem histórico de alergia a medicamentos e a vacinas, você vai ter que conversar com o seu médico antes de tomar vacina, qualquer que seja aprovada aqui no Brasil. E aí fica em observação quando você tomar para garantir que você não vai ter nenhum tipo de reação anafilática, nenhuma reação alérgica grave. E se tiver, que você seja socorrido rápido.
beleza? Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda para tia, manda para o pai, manda para os amigos da facul, para o grupo de trabalho no WhatsApp, manda para geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?